Olá, alunos e alunas da disciplina Direitos Culturais da graduação da Universidade de Fortaleza. Aqui é o professor Humberto Cunha, filho, gravando um novo vídeo sobre a segunda chamada da primeira avaliação da disciplina de Direitos Culturais. A data desta gravação é 21 de setembro de 2019. Isso é para que vocês possam ter um gabarito e entender a nota que receberam a partir dos parâmetros que eu vou fornecer. A prova também foi feita muito similar à outra anterior, com 4 questões, as 2 primeiras questões valendo 3 pontos e as 2 últimas, cada uma valendo 2 pontos. Então, na primeira questão, eu pedi o seguinte: leia a notícia abaixo, extraída da internet, aí faço referência ao site de onde eu extraí, e responda a qual das definições necessárias à compreensão dos direitos culturais ela se enquadra, especificando as razões de sua escolha. Em síntese, essa notícia que eu coloquei na prova tem o título de Bilheteria dos Vingadores, que fala exatamente desse grande sucesso cinematográfico da indústria cultural dos Estados Unidos, dos Vingadores, dando números excepcionais a respeito da semana de lançamento e sucesso contínuo, tudo programado, todos os recordes batidos. Então, como eu já disse no comentário há poucos instantes, trata-se de uma definição correlacionada essencialmente com a ideia de indústria cultural, as atividades culturais industrializadas para o consumo do grande público em grande medida. Agora, também, a depender da argumentação que desenvolveram, eu aceitei a resposta de cultura de massa, porque é a base infraestrutural dessa indústria cultural, o pensamento padronizado, o pensamento corrente que é muito alimentado para exatamente dar viabilidade à indústria cultural. Então seria uma dessas 2 opções, obviamente, como eu disse, a depender da argumentação que foi desenvolvida. A segunda questão, ela tem o seguinte teor: segundo a Constituição brasileira, a proteção do patrimônio cultural deve ser efetivada a partir do critério da referência a 3 importantes valores. Quais são eles e o que significam? Ora, essa questão aqui é literal, inclusive, se observado o artigo 216 caput da Constituição do Brasil, aqui transcrito para que vocês possam ver, no qual está dito que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material ou imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, que sejam portadores de referência. Aqui. Então a pergunta era o critério da referência. Referência a quê? 3 elementos: identidade, ação e memória, dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então você os identificaria e os explicaria. Obviamente que algumas pessoas saíram procurando outras trincas de elementos, como o próprio conteúdo dos direitos culturais, mas essa não era a pergunta. A pergunta era a respeito do patrimônio cultural e do critério da referência e os 3 valores: identidade, ação e memória. Então, a resposta seria, inclusive, de obtenção literal na própria Constituição. A pergunta seguinte, pergunta número 3, indaga o seguinte: o Estado membro da Federação Brasileira tem competência legislativa em matéria de cultura? Em caso positivo, de que tipo? Justifique e fundamente. Muito fácil também essa pergunta, muito paralela com a prova anterior também,
E é claro que o Estado brasileiro tem competência legislativa na matéria cultura, e isso está dito expressamente no texto da Constituição Federal. Precisamos entender, precisamos enxergar a matéria cultura, os direitos culturais na Constituição brasileira. E é literal porque, primeiro foi a pergunta, tem competência. Que tipo, né? Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. Então, competência concorrente. Sobre o que? No inciso 9 tem, entre outros elementos, o elemento cultura, aqui destacado em fundo amarelo, né? Como se fosse um marcador de texto, só para identificar. Então, é uma questão absolutamente simples. Então, e a última questão da prova, o texto dela é o seguinte: a normatividade do artigo 216-A, já estou indicando aqui o artigo da Constituição Brasileira, que cria o Sistema Nacional de Cultura, é autoaplicável, ou seja, tem eficácia plena e aplicabilidade imediata, justifique e fundamente. Também, claro que nós tocamos isso, né, em sala de aula, você já vem com o Constitucional 1, que é pré-requisito da disciplina, mas nós tocamos, obviamente, não anunciamos apenas no acumulado, no atavismo do patrimônio jurídico que vocês vão formando ao longo do curso, que é absolutamente indispensável, mas aí aqui é claro que tem essas classificações a respeito da eficácia e da aplicabilidade das normas, sendo uma das mais conhecidas, a que foi apresentada no Brasil por José Afonso da Silva. E esse texto aqui, essa pergunta, ela obviamente que também a gente pode extraí-la do próprio texto constitucional, para dar a dimensão por que eu estou insistindo tanto de retirar o texto constitucional? Para dar a dimensão da constitucionalização dos direitos culturais. E não tem eficácia plena e aplicabilidade imediata, porque, né, o próprio artigo 216-A tem 2 parágrafos que dizem que são necessárias leis outras. Lei federal, para que, obviamente, a União, através dela, disponha sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo. Então, para o âmbito federal, lei federal, e o parágrafo 4º do artigo 216 também demanda lei. Os estados e o Distrito Federal e os municípios organizarão os seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias. Então, demanda essas leis. Aliás, dizem que o sistema, e isso é verdade, o sistema não está funcionando porque faltam essas leis, sobretudo a lei federal, né, que está tramitando ainda no Congresso Nacional, para dar agilidade, dar impulso a essa estrutura sistêmica de políticas culturais. Então, uma legislação muito simples. Vou lançar as notas, porque tem um prazo e é antes esse prazo para lançar as notas é antes do nosso próximo encontro, mas se eventualmente eu tiver cometido algum equívoco, vocês me pedem que, sendo reconhecido o equívoco na correção, obviamente que eu solicito a modificação da nota. Também devo dizer o seguinte: os alunos que participaram das videoaulas para se habilitarem a fazer de forma melhor o vídeo jurídico a respeito de um tema de direitos culturais, os que não tiraram nota 10, eu acrescentei um ponto já nessa nota. Então já utilizaram seu crédito nessa primeira nota, os que não atingiram 10. Os que atingiram nota 10, graças a Deus, tivemos alguns 10. Então, aí esses aí ficam com crédito de
desse bônus, desse ponto, para, se precisarem, tomara que não precisem, se precisarem, se não tirarem 10 nas próximas fases, para acrescentar essa nota, porque é merecido. Então, muito obrigado, a gente se vê brevemente. Abraço.